Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo do Clube de Mentores. Este é um espaço reservado para trocarmos experiências e boas práticas de mentoria. Eu sou a Simone Nomura, idealizadora deste canal, e hoje eu vou contar para vocês como uma demissão em massa me fez uma empresária realizada profissionalmente. Mas antes eu vou pedir para você já curtir esse vídeo, deixar o seu like, e se você quiser sugerir temas que possam te ajudar a levar o seu negócio ou a sua carreira para outro patamar, fique à vontade e utilize os nossos comentários para isso. E agora, voltando à história, eu vou contar a minha história para que você possa reinventar a sua. E eu sempre, gente, desejei ser reconhecida profissionalmente. Sabe aquela profissional que deseja sempre superar as expectativas com uma entrega excepcional? E eu era essa profissional que estava sempre estudando, fazendo cursos, e eu achava que isso era o suficiente para que eu fosse reconhecida e respeitada e priorizada dentro da empresa. E eu até era respeitada, as pessoas me viam como uma referência, mas eu não era de fato reconhecida, principalmente financeiramente. E eu vivia uma ilusão de sucesso profissional por trabalhar em uma empresa referência no mercado dela, uma empresa que estava em grande expansão, e eu trabalhava diretamente nessa linha de expansão. E esses resultados fantásticos, de certa forma, me faziam muito bem, fazia com que eu me sentisse pertencente. Mas um belo dia chegou a pandemia e grande parte do meu time foi desligado e eu fui junto. E foi um misto de insatisfação, frustração, que eu chamo hoje de confusão mental, que eu nunca havia me planejado para passar na vida. E foi nesse momento que eu pensei, nossa, acho que eu vou me dar o luxo de descansar um pouquinho, refletir. E, gente, eu estava tão cansada que eu fui dormir, eu dormi assim uma tarde inteira. E quando eu acordei, eu vi ali o meu inbox do LinkedIn, muitas pessoas pedindo ajuda, orientação profissional. Junto comigo foram demitidas 1.300 pessoas de uma vez só. E elas, por meio do LinkedIn, começaram a pedir ajuda, seja para se recolocar, seja para ordenar os pensamentos antes de uma recolocação. E foi assim que eu comecei a dar mentoria. E atendendo online por conta da pandemia, comecei a atender pessoas de todo o Brasil. E essas pessoas começaram a se reinventar. Uns começaram a empreender, outros se recolocaram em outras empresas e até em posições melhores. E a cada feedback de resultado, o meu coração ele explodia de amor. E foi algo tão inexplicável a ponto de eu pensar em um final do dia. Eu poderia fazer isso até o final da minha vida. E eu tenho certeza hoje que era Deus confirmando o meu propósito. Então hoje eu sei que o sucesso é muito pessoal e particular. Para mim é ser muito bem remunerada, ajudando pessoas a transformarem suas próprias vidas, mas respeitando quem elas são na essência. Eu amo estudar, conhecer e me colocar no lugar das pessoas, em seus momentos de vida. E assim eu ajudo cada uma delas a estruturar os próximos passos de carreira com tudo que eu tiver ao meu alcance. E mentoria é algo que dá sim, gente, muito dinheiro, mas vai além do trabalho. Ela dá dignidade quando a gente serve, quando a gente ajuda outros seres humanos, nós nos tornamos extremamente úteis e felizes. E isso, para mim, é o cumprimento de um propósito maior. Por isso, vocês que estão desempregados, estão buscando um trabalho, uma jornada de sucesso, o primeiro passo é vocês entenderem o que é sucesso para vocês. Mas você só descobrirá
o que é sucesso na visão de vocês se vocês souberem quem vocês são. E o que não pode faltar no seu dia a dia para que você se sinta útil e que você não precise se espremer para caber, se machucar. Então, se você perdeu o seu emprego agora e não sabe por onde começar, calma que eu vou te ajudar a primeiro compreender quem é você e o que você valoriza, para só então a gente pensarmos no próximo passo. Combinado? Então essa é uma ferramenta que pode te direcionar a sua reflexão e os seus próximos passos a partir de agora, e eu vou te ajudar a compreender o que é para você em termos de trabalho e o que não é, e quais são as áreas que você possivelmente terá mais sucesso. Então eu vou te ensinar a analisar quais são as rotinas que te fará mais completo, realizado e o que não pode faltar na sua jornada para que você pule da cama e se sinta energizado para trabalhar. Quando isso acontece, diminuem as chances de você, por exemplo, ser demitido. E com uma versão mais avançada dessa ferramenta, muitas vezes eu consigo compreender até como está a saúde mental do meu mentorado. E agora, de maneira bem simples, eu vou te ensinar a compreender primeiramente quem é você. E vou te ajudar a compreender se as oportunidades que aparecerão para você daqui para frente são de fato para você. Então bora lá? Pegue papel e caneta e responda para mim. Em uma reunião de trabalho, você é aquele que A. Acredita que aquela ideia pode ser incrível e não vê a hora de ser o primeiro a atingir os resultados. B. Sempre desconfia que lá vem o golpe. C. Eu sou aquele que gosta de falar, perguntar, compreender tudo. D. Eu sou aquele que precisa primeiro pensar, porque me sinto um pouco inseguro e eu prefiro não me posicionar inicialmente. Então vamos lá. Você é o A, o B, o C ou o D? Responda para mim. Agora, pergunta de número 2. Ao receber um direcionamento da sua liderança, você A. É aquele que sai correndo para fazer logo, afinal o prazo é bem apertado. B. É aquele que quer saber se alguém calculou os riscos, qual foi a base que fundamentou essa solicitação e se de fato essa mudança vai trazer resultados que compensem todo esse esforço. C. Você é aquele que fica perdido nas suas ideias e quer entender como as pessoas estão envolvidas nessa mudança. D. Você pergunta tudo para entender melhor o que é esperado de você, porque você é aquele que gosta de atender 100% às expectativas da sua liderança. Agora vamos à pergunta de número 3. Quando é preciso se comunicar de última hora em público, você é aquele que A. Sente um frio na barriga, mas não perde a oportunidade de apresentar a sua linha de raciocínio. B. Você é aquele que prefere se manifestar apenas se tiver certeza de que a sua mensagem é de fato precisa e relevante, senão prefere ficar na sua. C. Sente um frio na barriga, mas pensa em como sua mensagem pode ser útil para as outras pessoas que vão ouvi-lo. E vai lá e fala. D. Detesta falar, principalmente despreparado, então prefere deixar a oportunidade passar. Pergunta número 4. Quando o assunto é organização, A. O feito é melhor que perfeito. Raramente eu consigo planejar e organizar antes de fazer, mas mesmo assim vou lá e faço. B. Eu acho melhor pensar, estruturar, avaliar as possibilidades para que a entrega seja precisa e da melhor qualidade possível. Ou você é o C. A gente até planeja, mas eu costumo me perder na hora da execução. Planejamento e organização é um pouquinho complicado para mim. D. É comigo mesmo. Eu gosto de pensar, de analisar, planejar todas as etapas para só então executar. E aí,
Você é A, B, C ou D? Se precisar, pause esse vídeo, mas pense direitinho. Pergunta número 5. Quando o assunto é mudança, o seu lema é A. Vamos logo, porque nós não temos tempo a perder. Letra B. E lá vem eles querendo mudar tudo de última hora sem analisar os impactos. Letra C. Se é para mudar, que seja para melhor. Vamos lá, pessoal, estamos juntos. Letra D. Por que a gente precisa mudar mesmo? Nossa, funcionava tão bem como era antes. Será mesmo que a gente precisa dessa mudança? E aí? Pergunta número 6. Quando você ouve uma proposta que parece ser boa demais para ser verdade, você A. Quer saber logo do que se trata para ver se faz sentido para você e se fizer, se joga, caso acredite que dará certo. B. Não existe conto de fadas, certeza que é golpe. C. Nossa, que incrível, eu quero saber mais. Como a gente faz para conseguir fazer isso daí também? Letra D. Ai, não sei não, estou com receio. Acredito que essas coisas que parecem ser boas demais, geralmente tem um lado que é bastante doloroso. Sei não, estou inseguro. E aí, quem é você? A, B, C ou D? Pergunta de número 7. Quando eu conheço alguém novo, que eu sinto que ele é meio calado? A. Já penso que ele não está feliz em estar com a gente, mas se falar comigo, trato bem. Se não, deixo ele no canto dele. B. Acho bacana a pessoa ser reservada, respeitar o nosso espaço. Eu detesto gente que já chega querendo ser o nosso amigão. C. Eu sempre tento integrar, para que a pessoa se sinta bem, se sinta parte. D. Tento cumprimentar e se a pessoa der abertura, eu faço amizade. Mas se ela for mais fechadinha, eu deixo ela confortável, sem sufocar, mas eu me coloco à disposição. E aí, quem é você? Pergunta de número 8. Se uma pessoa combina algo comigo e desmarca, eu A. Entendo que ela teve algum imprevisto e remarcamos em breve. B. Acho uma falta de consideração, porque eu planejei a minha semana e agora ela desmarca em cima da hora. C. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que ela está chateada comigo? D. Nossa, ia ser tão legal encontrar ela. Tudo bem, eu tento então adiantar alguma coisa da minha agenda e remarcamos para a semana que vem. E aí, você é o A, o B, o C ou o D? Tá acabando! Pergunta de número 9. Geralmente as pessoas dizem que A. Eu sou um pouco grossa em minha comunicação. B. Que eu sou um pouco resistente e passivo-agressivo quando eu sou contrariado. C. As pessoas dizem que eu sou geralmente muito criativo. D. As pessoas costumam dizer que eu não esboço muita reação e sentimentos. E a última pergunta de número 10. Quando o assunto é prazo, para mim o mais importante é A. Respeitar os prazos e entregar com a melhor qualidade no tempo que tivermos. B. Acho importante respeitar os processos, garantir a excelência, mesmo que isso atrase os prazos, que geralmente não são muito bem calculados. C. Que todos estejam de acordo com o prazo, respeitando os limites pessoais de cada um. D. Que a pessoa que faça o calendário pense em todas as etapas do processo e na quantidade de pessoas que temos para que a gente consiga cumprir o prazo e todas as etapas do processo, principalmente. E aí, gente, olhando essas 10 perguntas, some aí, você respondeu mais a alternativa A ou você respondeu mais a alternativa B? Ou quem sabe a C ou D? Conte pra mim, conte aqui nos comentários se você se identificou. É importante que você saiba que todos nós temos características dos 4 perfis do DISC, mas há sempre um ou 2 que nós temos uma inclinação maior.
E agora eu vou explicar cada uma dessas alternativas que são equivalentes a uma letra do DISC e você vai se compreender melhor. Vamos lá? Então, se você respondeu mais a alternativa A, você é o chamado perfil dominante, conhecido como D no DISC e como colérico na teoria dos temperamentos de Hipócrates. Esse é um perfil que tem o foco na execução, é um perfil que faz acontecer, tem muita iniciativa, força em sua comunicação e energia e sempre acredita que dará conta do recado. Para um D, não há nada que ele não consiga fazer. Ele está sempre com muita pressa, não tem muito tempo a perder. Ele é bem objetivo, firme, autoconfiante e diretivo. Quando um D está sob pressão, ele se torna ainda mais impaciente e direto. Pessoas que têm esse perfil, eles não podem trabalhar muito em posições que necessitem de muito planejamento, organização, que tenha uma estrutura muito inflexível e que ele precise ser obediente. Por quê? Porque esse perfil, as pessoas desse perfil, elas são as melhores em ter ideias, em pensar em soluções para problemas e tudo aquilo que for rotineiro, repetitivo, controladinho e muito preciso fará com que essa pessoa se desestimule. E por que eu estou falando isso para você? A partir de agora, você vai buscar atividades que utilizem os pontos fortes do dominante em pelo menos 70% das descrições de vagas, por exemplo. E o que você pode responder, por exemplo, se o recrutador te perguntar quais são os seus pontos fortes? Vamos lá, anote aí, os pontos fortes do perfil dominante ele consegue tirar as ideias do papel e executar. Ele atinge resultados, não leva as coisas para o lado pessoal, atende os prazos e faz o que precisa ser feito nas condições que tem, sem sofrer muito com isso. Mas, como ninguém é perfeito, também tem seus pontos fracos. Ele pode magoar perfis mais sensíveis com a sua comunicação, que é mais direto, principalmente em momentos de estresse. Ele demora muito mais tempo para planejar e executar processos. Ele muda de ideia com frequência e gosta sempre de novidades. Dependendo da cultura, isso pode ser um ponto fraco. E ele pode se frustrar com as pessoas que não têm o mesmo ritmo acelerado que ele, que tem um pensamento extremamente acelerado. Simone, e eu que respondi a maior parte das questões utilizando a letra B. Bom, se você respondeu mais B, você é o chamado perfil conforme, conhecido como C no DISC. E, na teoria dos temperamentos, você é o famoso melancólico. Esse é um perfil que tem o foco em seguir padrões estabelecidos. Ele é doente pela qualidade e extremamente exigente em tudo o que faz. Ele costuma se frustrar porque as pessoas não atendem todas as expectativas dele frequentemente. É um perfil que está sempre em busca de evidências científicas, de olho nos estudos e quer entender se as informações que está recebendo elas são de fato confiáveis. É o perfil mais inflexível, mas possui um senso de lealdade e justiça altos. E quando se magoa, ele guarda a mágoa e tem dificuldades de esquecer. Para ele, o combinado não sai caro. Quando esse perfil é contrariado, ele pode ser sarcástico e passivo-agressivo. Quando ele está sob pressão, ele se torna extremamente indeciso, impaciente e é muito duro consigo mesmo. Pessoas que têm esse perfil, elas não podem trabalhar em ambientes que tudo muda o tempo todo. Por exemplo, uma startup. E as pessoas não explicam de forma clara os porquês disso. Essas pessoas, elas gostam de trabalhar isoladas, sem depender muito de outras pessoas. E eles gostam de autonomia para fazer na qualidade que eles têm.
Provavelmente o C vai se dar bem em posições que necessitem de muita organização, segmento de padrões e estrutura, onde todos estão preocupados com a qualidade e comprometimento. Eles se ofendem quando alguém tenta levá-lo na conversa, até mesmo para que eles flexibilizem as regras. E esse perfil pode se desestimular em qualquer ambiente onde não tenha um mínimo de organização. E por que eu estou te falando isso? A partir de agora, você que é C vai buscar atividades que utilizem os seus pontos fortes em pelo menos 70% da descrição da vaga. Por exemplo, se tiver que se comunicar demais, vender algo, convencer pessoas ou conversar o dia todo, o perfil C, o melancólico, ele vai minguar, ele vai se tornar impaciente, mal-humorado e infeliz. Ele precisa de posições que necessitem de muita especialização, qualidade e concentração para que eles façam o melhor. E o que você pode responder, se você for um perfil conforme, quando o recrutador te perguntar quais são os seus pontos fortes? Os pontos fortes do melancólico conforme é precisão, altíssimo padrão de qualidade, vai se dar muito bem em áreas analíticas e de alta concentração, é muito bom em seguir fluxos e regras, até mesmo as mais complexas, aquelas que precisam ser protegidas e conservadas. Então, ele vai se destacar em todas as áreas que necessitar controle e análises. E quais são os pontos fracos, então, do C, do melancólico? É muito desconfiado. Por ser analítico demais, pode ser visto como resistente pelos outros perfis, pode ser visto como negativo demais, já que ele está sempre analisando os riscos. A sua indecisão pode fazer com que eles não saiam do lugar, porque eles temem muito errar. E se você respondeu a alternativa C para a maioria das respostas, você é o famoso perfil I, o perfil influente do DISC, conhecido como sanguíneo na teoria dos temperamentos de Hipócrates. E o que isso significa, Simone? O I é aquele que gosta de estar entre pessoas, de conversar, se relacionar, de estar pertinho. Para você, um alto I, ninguém é estranho e tudo se dá um jeitinho se as pessoas estiverem felizes e confortáveis. É extremamente empático, criativo, livre, extrovertido e ele gosta de demonstrar suas emoções e seus sentimentos. Por ser muito imaginativo, ele tende a ser um pouco procrastinador. Quando está sob pressão, pode se tornar um pouquinho em cima do muro, porque eles não querem magoar as pessoas. Ele gosta de um ambiente onde as pessoas são tratadas de igual para igual. As relações e as intenções sempre vão superar os erros para um alto I. E por que eu estou te falando isso? A partir de agora, você que é alto I, sanguíneo, você vai buscar atividades que utilizem os pontos fortes do I, que eu acabei de apresentar agora. E não se esqueça, 70%, por exemplo, da descrição de uma vaga precisa atender a essas características que são pontos fortes. Assim você vai se dar bem em atividades, por exemplo, que é necessário se comunicar bastante, ser expressivo, alto astral, que precise vender algo, conversar o dia todo. Atividades que necessitem, por exemplo, de isolamento, análises muito profundas e prazos apertados podem fazer com que você se torne infeliz, que você comece a se desestimular e daqui a pouco esteja se arrastando para ir para o trabalho. O profissional influente, sanguíneo, ele precisa de pessoas, de sentir que é querido, que é especial dentro da organização, relevante dentro do seu grupo. E o que você, influente, sanguíneo, pode responder para o recrutador se ele vier a te perguntar quais são os seus pontos fortes, por exemplo. E o grande ponto forte do influente é o seu forte poder de persuasão. Ele vai se destacar em atividades que necessitem de carisma, de confiança, onde ele possa ser o centro das atenções e possa se sentir parte. E o que pode desestimular o perfil I?
trabalhos em que precise seguir ordens, regras, que tenha forte hierarquia ou que possa haver qualquer tipo de desrespeito às diferenças humanas, qualquer atividade que necessite de alto padrão de qualidade, muitas horas analisando, muita concentração, tudo isso vai fazer com que a performance e os resultados do I se torne mediano, podendo até fazer com que ele diminua a sua autoestima e autoconfiança. Mas, como nem tudo são flores, quais são os pontos fracos do I? Informal, impulsivo, desorganizado, muitas vezes procrastinador, ele foge de conflitos, ele precisa de muitas interações ao longo do dia, ele pode atrasar prazos e mudar os combinados sem aviso prévio. Ele tem dificuldades de dizer não, se sente mal em não poder ajudar todo mundo. Agora, se você respondeu mais a alternativa D, você é o famoso perfil estável ou fleumático na teoria dos temperamentos. Esse é o perfil mais discreto de todos, mas ele executa com excelência todas as suas atividades. Ele é um pouco resistente à mudança, mas se for para o bem de todos, ele está sempre disposto a cooperar. A pessoa que é fleumática, ela é serena, traz segurança às pessoas com sua paciência e forte empatia. Ela é planejadora, humana, excelente na escuta e está sempre disposta a contribuir com o grupo. E por que eu estou te falando isso? A partir de agora, você que é S, estável, fleumático, você vai buscar atividades que respeitem 70% das suas características naturais. Você é mais discreto, não é muito expansivo, não é muito da comunicação, mas você ama apoiar as pessoas, adora planejar, organizar. Quanto mais prazo você tiver para fazer as coisas com calma e cumprindo todas as etapas previstas, melhor você vai se sentir. Então, atividades em que necessitem de uma decisão rápida, de muito improviso, muita agressividade por resultados e metas, poderão fazer você infeliz. Você sempre vai precisar receber feedbacks constantes e ter claro exatamente o que é esperado de você. E o que é que você pode então responder se você for um perfil estável e o recrutador te perguntar no momento da entrevista quais são os seus pontos fortes e até mesmo os seus pontos fracos? Os pontos fortes do fleumático é a estabilidade, o amor por contribuir para o crescimento do grupo, a cooperação, a discrição, a ausência de julgamentos precipitados, flexibilidade para atender padrões, a fidelidade. É um perfil extremamente confiável, está sempre em busca de agir com muita coerência. Trabalhos que necessitem de autonomia, muita liberdade e envolvam riscos podem fazer com que o estável fleumático sofra, fazer com que sua performance caia e ele perca a sua clareza na hora de tomar decisão, podendo até mesmo diminuir também a sua autoestima e autoconfiança. E quais são os pontos fracos do perfil fleumático, estável? Ele pode ser muito omisso, pode demonstrar pouca ou nenhuma emoção, ele é mais calado, reflexivo e também inseguro. Ele pode ser interpretado pelos outros perfis como procrastinador, ritmo lento e desinteressado. Ele também tem, assim como o influente, dificuldade de dizer não e também se sente mal quando ele não consegue ajudar todo mundo. E aí, se identificou mais com qual perfil? O dominante, o influente, o estável ou o conforme? Conte pra mim. Esse conteúdo que eu acabei de te ensinar é o primeiro passo que eu, Simone, considero fundamental que você analise em seu processo de autodescoberta. Primeiro, vou pedir para você analisar e pesquisar na internet mesmo tudo sobre o seu perfil para compreendê-lo mais a fundo. E se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui para mim no campo de comentários ou também no meu Instagram, Sinomura, que eu vou ter um prazer de responder você.
E lembre-se, respeitar a si mesmo é o primeiro passo para que você alcance o sucesso. Depois que você compreender exatamente o seu funcionamento, estude como funcionam os outros perfis, como vocês interagem e quais são os principais pontos de possíveis conflitos, afinidades e como funciona o cérebro e o racional dos perfis que funcionam de forma diferente de você. Assim, você terá um aumento de empatia, ganho em termos de inteligência emocional também e conseguirá decidir com muito mais clareza o que é para você e também aquilo que não é. Além disso, lembra que eu falei? Jamais se esqueça, você precisa analisar em uma descrição de vaga 70% do que está ali precisa fazer assim, ó, com suas características naturais. Você não precisa se encolher para caber. E os 30%, Simone, que não fazem parte das minhas características naturais, o que é que eu vou fazer? Você vai precisar se adaptar e descobrir ferramentas que te ajudem a cobrir esses pontos cegos para que eles não te prejudiquem no dia a dia de trabalho. Por exemplo, eu, Simone, eu sou desorganizada naturalmente. E já sabendo disso, logo que eu marco um compromisso, eu já jogo na minha agenda do Google para eu não correr o risco de me esquecer. Além disso, antes de dar o ok a qualquer compromisso sobre encontros, reuniões, por mais que eu queira responder ali na hora e me sinta até um pouco desconfortável de ter o trabalho, de pesquisar a minha agenda, eu não deixo para depois. Eu paro tudo e verifico antes da minha agenda, antes de dar o ok. E muitas vezes eu percebo que eu já tinha compromissos marcados naquele mesmo horário. Então, gente, não é porque eu nasci assim que eu vou morrer assim, certo? Conhecer as suas fragilidades vai fazer com que você se adapte, descubra ferramentas e coloque uma atenção importante nesses pontos também, para que você consiga demonstrar excelência e senioridade no seu dia a dia de trabalho, se destacando profissionalmente. Vou pedir agora então para você se inscrever no nosso canal se você ainda não fez, curtir esse vídeo e eu quero que você me fale se você deseja conhecer outras ferramentas de mentoria que podem ajudar você no seu processo de autoconhecimento e aceleração profissional e podem ajudar você também a trabalhar como mentor. E aí, será um grande prazer compartilhar muito mais do meu conhecimento com você, mentor. Um forte abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!